ideia de que cuidado paliativo está relacionado à morte, mas, eu gosto muito de ir no sentido da palavra, né, como é que a palavra nasceu, de onde ela vem, quem é a mãe e o pai da palavra. E a gênese dessa palavra paliativo vem de pallium, que quer dizer manto, cobertor, que era uma capa que era colocada nas costas das pessoas que iam lutar em guerras ou iam fazer, suas missões ali com os cavalos, e eles precisavam de um manto que protegesse das intempéries. E essas intempéries são vindas da natureza, óbvio, né, vem a chuva, a neve, o vento, o calor imenso, então você colocaria o manto Pallium para proteger essa pessoa, porque ela tem que cumprir a missão dela. E é a mesma coisa para o cuidado paliativo. O cuidado paliativo é um cuidado de proteção contra o quê? As intempéries. Quais? A da doença, a dos tratamentos, que são consequências naturais da progressão da doença. Você não tem como fazer não chover, você não tem como impedir que faça sol, impedir que caia neve, você não tem esse poder. Então você tem que lidar com essas intempéries, você protege o paciente. Por quê? Porque ele tem que cumprir a missão dele como ser humano. Ninguém cumpre missão nenhuma se tiver em sofrimento. Dentro do universo do cuidado paliativo, que é esse grande guarda-chuva onde cabe todo o sofrimento que uma pessoa pode, se experimentar, né, não é se submeter ao sofrimento, mas que ela pode passar por esse sofrimento quando diante de uma doença que ameaça a vida dela. Então, no universo do cuidado paliativo, tudo que tem de diagnóstico que vai te trazer uma má notícia, deveria estar dentro desse guarda-chuva. Porque má notícia tira você da condição de controlar a sua alegria de futuro, que você tem seus planos e aí alguém chega lá e te dá uma má notícia e você não tem mais alegria no futuro. Quando está relacionado com uma notícia do seu corpo, você vai ver que a conduta dos médicos, a conduta do tratamento, não vamos falar só dos médicos, mas assim, a conduta do tratamento, ela pode se direcionar em buscar incansavelmente alguma coisa para fazer, e não tem algo que seja útil para fazer, mas tem muita coisa para ser feita dependendo do recurso que está disponível para o paciente. Então, ele pode ir, por exemplo, para uma UTI, ele pode fazer uma diálise, ele pode ser entubado. Só que esses procedimentos num paciente que está numa condição de total fragilidade, vulnerabilidade e irreversibilidade, esses procedimentos eles vão ser fúteis. Eles não vão ter o resultado que todo mundo gostaria que eles tivessem. Isso vai gerar mais sofrimento para o paciente. Por outro lado, você pode, estou falando dos 2 extremos, por outro lado, você pode ter uma conduta, é paciente paliativo, paciente que não tem nada para fazer. Então não tem nada para fazer, então você abandona o paciente, você coloca ele lá no último quarto do último corredor e ninguém entra no quarto, e aí ele fica lá sozinho, porque ninguém se interessa mais por ele, porque ele não é mais uma doença que pode ser revertida. Ele é uma pessoa que vai morrer com aquela doença que não respondeu ao tratamento. Então, os extremos do cuidado, eles são tão nocivos quanto qualquer coisa que você possa imaginar de pior para uma pessoa nessa condição de finitude. Onde que a gente pensa em trabalhar? No caminho do meio, onde você vai olhar para aquela pessoa e para aquela doença, para aquele corpo, e você percebe onde que você pode ter algum resultado como intervenção, e aí a gente vai cuidar de pacientes que vão precisar de tratamentos proporcionais ao benefício, e você vai ter pacientes onde todo o trajeto do cuidado vai ser com foco absoluto em conforto. E eles não vão poder ficar no último quarto do último corredor, porque o processo é de uma dinâmica muito intensa. O processo ativo de morte é algo que muda a cada minuto, a cada 5 minutos, a cada hora. Você não tem como visitar esse paciente ou ter notícias desse paciente, a cada 3 dias, por exemplo, ou você mandar o paciente em retorno daqui uma semana. Você precisa compreender que o paciente que está em cuidado paliativo e vive uma situação da sua terminalidade, incluindo na terminalidade o processo de pouco tempo, né, porque terminalidade não é só tempo, tá? Terminalidade é uma condição clínica onde a doença não responde a tratamento, e ela segue o seu curso natural, isso é terminalidade.
E processo ativo de morte tem a ver com o tempo, onde você tem poucos dias, poucas horas, que o paciente vai vivenciar até o seu último suspiro aqui nessa vida aqui. Quando você fala desse processo ativo de morte, eu preciso que as pessoas entendam que nós estamos falando de uma unidade de terapia intensiva do sofrimento. Esse paciente precisa de uma assistência muito presente e muito ágil, porque quem está morrendo não pode esperar 5 horas para receber o resultado de analgesia. Ele não pode ficar esperando a morfina chegar, porque está no outro às vezes o paciente está no hospital, gente, e ele passa por isso. Ele está internado lá no primeiro andar, que é uma unidade de cuidados crônicos, por exemplo, e a farmácia do hospital fica no nono. Só que o farmacêutico, ele não sai do nono direto para o primeiro, ele demora a ter espera ter as demandas todas dos andares para ele sair e distribuir os remédios que precisam. E para o paciente em final de vida, qual a urgência final, né, já que ele é irreversível? É o último a receber. E às vezes esse percurso demora horas. Quando tem que comprar um remédio que não tem na farmácia do hospital, tem um memorando, tem um processo, tem que justificar e tal, só que o paciente está com um dia para viver, e ele precisa desse conforto, e aí o remédio vai chegar dali uma semana, tarde demais, não tem como você, fazer com que o paciente viva o tempo suficiente para ele ser capaz de atravessar as burocracias, ou as necessidades ou os adiamentos de quem não tem a menor noção de quem está morrendo é uma pessoa em estado de urgência. Ele precisa saber que a emergência paliativa vai ser assistida o quanto antes. Então, esse conceito desse grande guarda-chuva de cuidado paliativo, cabe tudo. Nos extremos, o pior dos mundos da medicina, ou um mundo onde o paciente vai ser atravessado por mais sofrimento, esse processo de morte dele vai ser prolongado e ninguém vai olhar para ele. Vai todo mundo olhar para os resultados dos procedimentos e vão se sentir frustrados, porque os resultados não vão dar resultado. Ou no outro extremo, que é tirar esse paciente da frente, não quero olhar para isso, porque isso significa que a medicina que eu conheço fracassou. Dentro do cuidado paliativo, eu posso abrir a minha escuta para o paciente e dizer assim: "O que que faz você ser você? Como que você se reconhece nesse processo?". E muitas vezes as pessoas trazem tem muitas doenças que modificam a sua condição física, você muda, né, totalmente. Você tem um câncer, vai cair cabelo, você vai emagrecer, você vai ficar com a barriga inchada, você vai ficar com os pés inchados, você vai ficar com o rosto diferente, por conta de efeitos colaterais dos remédios. E aí, quando a pessoa se olha no espelho, ela não se enxerga mais, ela não se reconhece. E aí eu pergunto: "O que que faz você ser você? Como você se reconheceria de novo?". "Ah, eu queria ter cabelo. Ah, eu queria poder fazer minha unha". A vaidade de uma mulher é totalmente subjugada no momento de tratamento de uma doença grave. Tem gente que questiona uma mulher curada, que está mutilada, que ela possa reclamar do corpo dela em detrimento de ter, a vida salva. As pessoas que fazem esse julgamento, elas são pessoas muito primitivas nessa percepção de, sofrimento das pessoas diante da vida, porque a gente não precisa sofrer só diante da morte, a gente sofre diante da vida. Sofrimento não é algo que está reservado para a finitude. Desconheço alguém que não sofra com a condição humana que nós temos. Quem não sofre com a condição humana que nós temos é uma pessoa que está doente, porque ela não está percebendo a condição humana dela. Todo mundo tem o sofrimento diante da vida. E reduzir o sofrimento das pessoas que passam por coisas que tiram dela a própria identidade é uma grande falta de letramento do que é a vida, né, do que é o sofrimento existencial. Então falta letramento para a maioria das pessoas, inclusive para os profissionais de saúde, talvez principalmente para os médicos. Então, quando você abre a escuta para uma pessoa que está enfrentando essa finitude e pergunta: "Como você volta a ser você? Como é que eu te ajudo você a voltar a ser você? Como é que eu te ajudo a trazer para o momento presente os sonhos que talvez você não tenha tempo de realizar?". Teve um filme que falou um pouquinho disso, que é o Bucket List, acho que se não me engano era o Jack Nicholson e o Morgan Freeman,
que falava sobre os últimos desejos das pessoas. E aí é muito interessante como um tem um desejo prático, uma bucket list de checar tarefas, ou checar eventos ou viagens, e o outro tem a mesma bucket list, mas que ele checa a experiência do encontro com as pessoas. Então, quando você está no final da tua vida, é pouco provável que você queira cair de paraquedas ou que você queira fazer um mergulho com os golfinhos, porque, cara, se você tem esse sonho, não espera ficar doente para você ver que isso é uma coisa urgente. Porque às vezes não tem condição de realizar sonhos, impossíveis. Embora agora a gente tenha inteligência artificial, que a gente possa colocar lá um binóculo lá, um visor para o paciente, para ele poder ter uma experiência em 3D dessa condição do sonho dele. Eu já fiz isso com pacientes meus e é realmente uma experiência incrível, mas a gente vai perceber que o verdadeiro encontro com você mesmo acontece no encontro com quem te reconhece, no encontro com quem você ama. Então, no cuidado paliativo, a gente também vai trabalhar para que esses encontros sejam possíveis e que essa devolução da identidade seja totalmente congruente com a condição do paciente naquele momento, para que ele tenha consciência de que ele é ele mesmo que ele esteja morrendo. Para quem que vai esse serviço de cuidado paliativo? Qual que é o endereço certo para chegar esse cuidado? A condição de cuidado paliativo, né, a definição da condição do paciente que merece cuidado paliativo está evoluindo ao longo das décadas. Ela ainda não chegou num termo perfeito, mas traduzindo para uma metodologia prática. Se eu estou falando com profissionais de saúde, especialmente médicos, você está diante de um paciente gravemente doente. Você tem que fazer uma pergunta que a gente chama em cuidado paliativo de pergunta surpresa. Seria uma surpresa que esse meu paciente morresse ao longo dos próximos 12 meses? Se a resposta a essa pergunta for não, não seria uma surpresa, este é um paciente que precisa da avaliação de cuidados paliativos agora, porque esse paciente só tem 1 ano para que o alívio do sofrimento alcance ele de uma forma que ele possa usufruir desse bem-estar. Porque o alívio do sofrimento não é chegar lá e sedar o paciente. Aliviar o sofrimento, aliviar a dor, a ponto dele poder usufruir da vida num corpo sem dor. Então, esse tempo de 12 meses, ele é um tempo bastante, eh, qualificado como de qualidade. O que não pode é você telefonar para o médico paliativista e falar assim: "Nossa, eu preciso de uma avaliação sua, porque eu estou com um paciente super grave no hospital e tal, e a família está sofrendo muito, ele está sofrendo muito, e eu penso que agora é o momento de fazer uma avaliação de cuidado paliativo". E eu falo: "Claro, vamos programar isso", tipo, o cara me liga no sábado à noite. Vamos programar isso, segunda-feira eu posso ir fazer a visita, ou até posso fazer amanhã à tarde. E aí, dali, no meio da madrugada, recebo uma mensagem: "Olha, Ana, muito obrigada pela sua disponibilidade, mas o paciente faleceu". Então, esse movimento de chamar o cuidado paliativo quando você desistiu do paciente, é péssima ideia, porque ele já perdeu o último ano inteiro dele sofrendo, porque você achou que ainda tinha o que fazer. E realmente tinha razão, tinha o que fazer, mas era algo que precisava ser cuidado paliativo. Quando é alguém da família, você olha para o seu familiar, para o seu pai que está com centenário, e você fala que não é uma surpresa, é mentira, porque você não quer que isso aconteça. Então é muito difícil para uma pessoa que tem vínculo aceitar que é uma surpresa ou não, para esse paciente, morrer no próximo ano. Mas aí você tem que se perguntar se a vida dele está valendo a pena, porque a tua está valendo a pena, porque ele está vivo. Então você vai na casa dele, você fica com ele, você liga e pergunta como é que tá, você toma conta dos remédios, então você se mete em tudo. Mas a vida dele tá valendo a pena? Tem que perguntar isso para ele. Então, assim, é gostoso estar vivo? E ele vai poder ter a chance de responder com verdade, e você vai ter que dar conta de ouvir a verdade. Porque se ele disser: "Não, não tá valendo a pena", você fala assim: "Imagina, mas você tem que se dedicar mais à fisioterapia. Ah, eu vou chamar aqui um psicólogo para você ver que a vida vale a pena", ou não: "Ah, a gente vai marcar médico, semana que vem, a gente vai fazer exames". E a questão não é valer a pena porque tá tudo em ordem os exames, valer a pena estar vivo. Ele precisa se sentir bem depois que você vai embora.
Porque enquanto você tá, pode ser maravilhoso, mas depois que você vai embora, ele tem que esperar a próxima visita. E esse intervalo pode ser um intervalo muito difícil de viver, porque ele tá com dor, porque ele não tá dormindo bem, porque ele tá com medo, e a hora que ele fala: "Eu tô morrendo", ninguém escuta, as pessoas chegam lá e falam: "Imagina, você não tá morrendo nada, olha como você tá bem, vamos, você vai superar mais essa, já superou tanto". E a pessoa precisa ser ouvida, ninguém pode dar uma resposta para ela quando ela diz que está morrendo, porque ela não está fazendo uma pergunta, ela está dando uma afirmação. E aí depois disso, a gente tem que fazer perguntas: "Por que que você está pensando assim?". Às vezes, gente, as pessoas pensam na morte porque está muito difícil viver, não é porque ela não quer viver mais um pouquinho. E aí quando você alivia o sofrimento, aí ela vai desejar viver mais um pouquinho, porque está gostoso ficar mais um pouquinho. E tem outras pessoas que elas não querem morrer apesar do sofrimento, porque elas têm medo da morte, mas aí ter medo da morte é um sofrimento espiritual. Mesmo que a pessoa seja cética, mesmo que ela seja ateia, ela pode ter medo do momento da morte. Como que é esse desligar? Como que é o processo ativo de morte? Eu quero saber como é, e ninguém quer explicar. E quem pode explicar é uma pessoa que estudou para isso, que sabe como explicar. Então, muitas vezes, é recomendável que a família que está em sofrimento, que não sabe se é hora ou não é hora, marcar uma conversa com o paliativista para conversar se é hora ou não é hora, porque às vezes pode realmente não ser. Já teve pessoas que me procuraram, por causa do diagnóstico de uma doença grave e queriam que eu assumisse o protagonismo do cuidado. "Ah, ela não quer fazer tratamento nenhum e aí é só cuidado paliativo", e eu disse: "Se for só cuidado paliativo, a gente tem pouco tempo bom de vida, se for com o tratamento em paralelo, a gente pode ter bastante tempo em comum". Então, mesmo como paliativista, eu já indiquei tratamento oncológico, porque valia a pena, porque a medicina está avançando, está avançada em muitos tratamentos. E que junto do cuidado paliativo permite que o paciente, não sobreviva aos efeitos colaterais, mas que ele consiga administrar os efeitos colaterais como parte da vida dele naquele momento, e que não atrapalha a realização do trabalho, a realização dos sonhos e a realização dos encontros com as pessoas que ele ama. Então, a indicação, se tem dúvida, pergunta. É melhor do que ter certeza e chamar tarde demais.